Greetings, dear ones. I'm Cryon of Magnetic Service. Saudação a todos que são família nesse canal, inscritos ou não inscritos. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o Júnior. Namastê a todos. E hoje eu trago um tema que eu particularmente considero muito especial. Essa mensagem de Cryon eu já ouvi inúmeras vezes e ainda eu farei por outras milhares. Ela para mim quer dizer muito. Ela vem falar sobre sabedoria. E antes de entrar no tema sabedoria, gostaria de esclarecer a minha visão muitíssimo particular de que eu entendo que conhecimento e sabedoria são coisas completamente distintas. O conhecimento leva à sabedoria, mas o conhecimento não é sabedoria. Conhecimento você obtém lendo um livro. Conhecimento você obtém vivendo um dia, uma vida, várias vidas. Isso é conhecimento. Agora, a sabedoria, ela vem com a experiência, principalmente, de reconhecer que tudo aquilo que você obteve de conhecimento deve ser utilizado principalmente em favor do outro, e não somente no seu favor próprio. Os grandes sábios, os grandes mestres que passaram pelo planeta, nos mostraram isso. Todos eles tinham inúmeros conhecimentos, mas acima de tudo, eles eram homens sábios, eles eram mulheres sábias, porque já tinham avançado muito nesse conhecimento e entendido e interpretado que ser sábio é favorecer o outro. Por isso que as duas maiores energias do universo é amor e sabedoria. A sabedoria é quando você utiliza todo o conhecimento obtido em favor do outro, em favor do próximo, em favor do planeta, onde você utiliza esse conhecimento para que possa mitigar, minimizar a dor do outro, possa acabar com a fome, possa levar algum aconchego, algum colo, algum sentimento de nobreza e de compaixão com o outro. Isso é ser sábio. Então, existe uma diferença abissal entre conhecimento e sabedoria. Na humanidade, muitos homens obtiveram muito conhecimento e, principalmente ou infelizmente, utilizaram esse conhecimento para o mal. O que faltou para eles foi sabedoria. Que a sabedoria é quando você reconhece o outro em você. É quando você começa a viver uma vida em prol do todo e não uma vida em prol daquilo que você quer, das suas vontades, dos seus desejos individuais. Sabedoria é ser coletivo. Sabedoria é fazer parte do todo. Sabedoria é reconhecer o eu sou, a fonte divina e a criação de tudo. Então o que eu desejo para vocês é que vocês obtenham muito conhecimento em suas vidas e principalmente com as mensagens de Cryon, mas acima de tudo, que vocês possam se tornar sábios e utilize essa sabedoria em prol do nosso planeta e dessa mudança que agora acontece. Então sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Júnior. Namastê. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Iria impressionar você saber a extensão de tempo na qual você tem estado aqui, no planeta em alguma forma ou outra. E essas são as coisas que se escondem. Elas se escondem de forma tão completa por trás de um véu que é apropriado. Não serve realmente a você constantemente ser interrompido por aquelas energias do passado. Então, há sempre o sentimento de que talvez seja isto, talvez essa seja a única vida que você tem. E então, com propósito, não há nenhuma prova daqueles que retornariam e te tocariam nos ombros dizendo, ainda estou aqui. Então, meus queridos, de tudo sobre o que eu falo, tudo que eu sou como Cryon e represento, é algo que você confia. Mas a condição humana está mudando. E o que está mudando é a caixa de ferramentas da sabedoria. Sabedoria de todas as coisas em sua caixa de ferramentas.
É uma das únicas coisas que está ligada a tudo mais. Está ligada à intuição, está ligada ao acástico, está ligada a algo novo. E este algo novo é algo que vocês nomearão eventualmente. Mas alguns têm outros nomes para o sentimento de que vocês já estiveram aqui espiritualmente. Um sentimento de saber quando as coisas estão corretas. Um saber dentro de você que concordará involuntariamente quando você ouvir a sabedoria das eras que está correta. Isto é algo novo que alguns de vocês experimentarão e será isto. Vocês estão tendo uma evolução da natureza intuitiva da verdade. E coisas que ressoarão com pureza da verdade farão isso de uma forma que vocês poderão medir. Algo acontecerá, talvez seja as emoções, talvez seja um sentimento, talvez arrepios ou algo mais. Talvez seja algo que ressoará naquilo que é a sua postura, dizendo, isso está correto e é para você. Agora, isto é novo com relação a que uma energia mais velha, isso não estava lá. Nós já dissemos, muitos dizem, eu tenho intuição daquela mesma coisa em uma energia mais velha, e eu direi, não ao ponto que acontece hoje. E não ao ponto em que todos os humanos sentirão isso. Pois mesmo que tenha pertencido às mulheres, porque elas têm uma intuição melhor em geral, devido a uma conexão entre seus cérebros que é diferente biologicamente, agora está disponível para a humanidade. Então você poderia dizer que a própria física da realidade na qual você está começando a mudar. Você poderia até mesmo dizer que as coisas estão se tornando mais sábias. A sabedoria é um estudo muito interessante. E se você quiser dar uma olhada na sabedoria da humanidade, ela tem um histórico muito interessante, porque na verdade não é sabedoria de forma nenhuma. No nível da evolução da sua consciência, é uma sabedoria autocontida. É o tipo de sabedoria que parabeniza a si mesma por ser tão sábia. Nós chamaremos a isto de sabedoria limitada. Nós estamos no templo da sabedoria. E pelo próprio nome, templo, seria então a sabedoria de Deus, a sabedoria da fonte criativa. Aquela fonte que está acima de todas as fontes e que envolve compaixão e amor. Uma das coisas interessantes a respeito da verdadeira sabedoria é que ela é silenciosa. É um saber. E envolve mais do que apenas o pensar. A famosa estátua do pensador pode trazer a vocês a conclusão de que aquele pensador também é sábio. Isso não necessariamente é verdade. Ele está pensando a respeito. Então, está quase sempre conectado com o cérebro. A sabedoria está quase sempre conectada ao cérebro. O quão intelectual é esta pessoa que é sábia? Eu disse algo a vocês antes e direi novamente. Neste exame da sabedoria. Sabedoria sem amor não é nada. São apenas palavras. Sabedoria sem o fundamento da compaixão não é nada. São apenas palavras. A sabedoria é o resultado do amor e da compaixão, trabalhando juntos de uma forma que examina aquilo que é belo, que é a verdade espiritual central e bela. E a partir dali surge a sabedoria que vocês desejam ter.
O cérebro não pode dar a vocês sabedoria. Ele pode dar a vocês pensamentos elevados. Pode dar a vocês a ilusão da sabedoria. Mas ele apenas pode dar a vocês o que eu chamarei de sabedoria limitada. Uma sabedoria que está contida em uma cerca de autocrença. Uma história famosa. Aqueles que querem abrir a porta. E então, eles batem sua cabeça contra a porta, por várias e várias vezes. A porta, a propósito, nunca abre, mas eles se parabenizam por baterem suas cabeças na porta. E depois de um tempo, eles param de bater suas cabeças e proclamam que a porta se abriu, mesmo que isso nunca tenha acontecido. Alguns até mesmo dão suas vidas para bater sua cabeça contra a porta, em uma tentativa de ser parte daquelas parabenizações quando a porta se abre, mas ela não se abriu. Depois de um período de tempo, eles percebem que a porta precisa ser aberta novamente, mesmo que nunca tenha sido aberta nem na primeira vez. E eles retornam e batem sua cabeça contra a porta mais uma vez. E cada vez que eles fazem isso, eles parabenizam a si mesmos quando terminam. Eles até mesmo falam sobre a sabedoria que foi necessária para poder realizar o bater das cabeças. Isto é a humanidade em seu melhor. Isto é uma velha energia na qual vocês cresceram. Vocês sabem exatamente do que estou falando. Depois de um período de tempo, eles batem a cabeça novamente. Às vezes a porta tem nomes diferentes. Às vezes as portas são diferentes, mas nunca se abrem. E cada vez há um ciclo de autoparabenização, há um reconhecimento de sabedoria que nunca aconteceu, porque está em um círculo. E na verdade nunca foi visto além do cérebro. E então chega uma pessoa com uma chave para a porta, e ela abre essa porta. E todos ficam chocados. E eles poderiam pegar aquela pessoa e dizer para ela nunca retornar. Porque agora eles estão lidando com o demônio, com o oculto, com soluções que estão fora da realidade que os humanos pensam que podem fazer, portanto. Eles fecham a porta e continuam a bater suas cabeças contra ela. A sabedoria das eras vem de um equipamento cerebral disfuncional que acredita que é sábio quando na verdade ele não é. Ele parabeniza a si mesmo por coisas que não merecem ser parabenizadas. Nós contamos a história. Um tolo não sabe que é um tolo. E pelo mesmo motivo, pois ele pode ser ultra tolo e nunca ver isto. E eles se afastarão de sendo muito tolos, com outros vendo imediatamente. De formas autoparabenizadoras de como eles agem, sendo os tolos que eles são. A raça humana não sabe das suas disfunções ainda. Ela acabou de sair desta autoproclamação do que ela acredita que é a sabedoria. Mas ela está fazendo. Sabedoria limitada. É complicada e é tão diferente da sabedoria que vocês pensariam que é sábia. Ela não pertence ao pensador intelectual, meus queridos. Pertence ao ser humano comum, com compaixão. Sabedoria assume um novo lugar que vocês nem mesmo pensaram a respeito, sobre onde ela estaria. Os mestres desse planeta tinham sabedoria. E se sim, quanto barulho eles faziam com isso? E a resposta é nenhum. Eles sentavam-se e ficavam em silêncio. E a sabedoria que exalava de todos eles era a sabedoria das eras, e eles podiam olhar para você e te derreter com o amor e a compaixão. E o resultado era sabedoria. Sabedoria limitada não vem do cérebro. Essa
sabedoria ilimitada vem das células. E então nós entramos na discussão do que realmente poderia ser, do que poderia estar dentro do seu DNA. Você acredita no Merkabah humano? Um campo energético, se quiser chamar assim, que é um campo multidimensional, se quiser chamar desta forma, que tem 8 metros de extensão. E nesse Merkabah padronizado, vocês estudaram a flor da vida. E vocês viram a imensidade, a imensidão da complexidade e a beleza de tudo isso. Então nós continuamos para dizer que esse Merkabah está cheio de padronizações que algum dia vocês poderão ver. Quando vocês tiverem a habilidade de observar padrões multidimensionais, vocês verão aquilo que está ao redor de cada ser humano. E a padronização ele mesmo será um diagnóstico sobre como o ser humano está sentindo, quão saudável ele é, o quão equilibrado ele está. Todas estas coisas, isso está vindo. Mas neste Merkabah eu faço a pergunta: como ele é gerado? De onde ele vem? E então haverá aqueles que dirão: bem, vem da alma. E você diria: bem, mas onde está a alma? E isso levará a muitas respostas, nenhuma das quais serão verdadeiras. Vocês estão apenas supondo. É muito mais prático do que qualquer coisa que você pensa. Vem diretamente daquilo que é o seu DNA coletivo, pois, meus queridos, aquele DNA, aquele belo DNA, as 23 camadas que são visíveis e aquela que não é, vem das estrelas. E a padronização em seu DNA, que cria aquilo que é o seu Merkabah humano, é sagrado. E chegará um dia quando vocês reconhecerão que a biologia tem um lugar que é parte da sabedoria do planeta. E não está no cérebro, está no DNA. E no DNA há algo mais, e nós já dissemos isso. O que não está no cérebro e que está no DNA é aquilo que vocês chamam a memória de todas as coisas. O seu Akasha. Quem foi você? O que você realizou em sua vida? E nessa realização, vida após vida, você aprendeu alguma coisa? E se você aprendeu, como você chama isto? Sabedoria. E portanto, a maior sabedoria não limitada no planeta virá diretamente das velhas almas que podem estar sentadas aqui mesmo. É a mesma sabedoria que os mestres tinham, não tem nada a ver com perseguição intelectual. Eles sabem melhor do que apenas bater a cabeça contra a porta. Essa sabedoria ilimitada é silenciosa. E a partir das profundezas do registro akáshico, ela puxará aquilo que costumava funcionar, não que não funcionava. E começará a ter memórias que são positivas e não negativas. Essa sabedoria ilimitada começará a compreender quem ela é. O mais sábio de todos eles. Se você fosse encontrar esta pessoa, os atributos seriam estes. Número 1, seriam silenciosos. Número 2, eles perceberiam que tudo o que eles sabem é apenas uma fração daquilo que existe. Número 3, eles estariam sempre prontos para coisas que eles não esperam. Número 4, ele amaria incondicionalmente. Número 5, ele teria a compaixão de um santo. Este seria o mais sábio do planeta. Você já ouviu alguma coisa a respeito de pensamentos elevados? Você viu alguma coisa a respeito de lembrar palavras sábias do passado? E a resposta é não. Porque a maior sabedoria que está no planeta vem daquilo que é experimentado. O que você pode retirar disso? Essa discussão sobre um novo tipo de sabedoria começará a mudar a forma como tudo funciona.
Pois com uma humanidade mais sábia, vocês começaram a mudar aquilo que está em sua vida cotidiana e que tem sido a forma como tem sido desde sempre. Isso começará a mudar para algo mais. A forma como vocês fazem negócios. Os negócios começarão a compreender, em sua sabedoria, que os empregados, os seus recursos humanos, são as coisas mais valiosas que existem no planeta. E eles precisam ser cuidados. E não será a respeito daquela linha base, de forma alguma. Aquela linha base que seria financeira, será como nós cuidamos daqueles que trabalham na empresa. O que é que nós podemos fazer para tornar essa experiência mais pacífica para eles? E mais produtiva para eles? E para nós? Até que as corporações frequentemente se tornarão grandes famílias e eles nunca quererão sair de lá, porque eles cuidarão de você. Será que isso é algum tipo de mensagem poliana no céu? Meus queridos, isso já está aqui em algumas culturas. Como se pareceria a sabedoria na política? E nós já dissemos a vocês, nós dissemos que chegará um dia quando, se um candidato criticar um outro de uma forma que não seja ética, vocês o deixarão de lado, porque ele será não ético. Se um candidato falar duramente do seu oponente, xingando, dando nomes, você deixará esse candidato, porque isso não é ético. E você verá através destas coisas, e você esperará integridade, honestidade e compaixão. E você poderá sopesar os dois lados de como eles acreditam que o governo deveria ser operado, mas você não precisa destruir um para que o outro vença. Isso mudará a forma como os políticos fazem suas campanhas. Vocês perceberão que eles não poderão ser bons o bastante uns para os outros. Quando vocês começarem a mudar, eles reagirão. E a propósito, vocês verão através daquilo também, quando eles estiverem apenas fingindo. Até que um ou dois chegarão e dirão a verdade. E realmente gostarão um do outro. E verão as diferenças entre a forma como eles pensam. E não tornarão isso a forma como o mundo funciona. Isso mudará quem é eleito, porque aquele que é eleito, então continuará esperando a integridade daqueles com quem ele trabalha, ou com quem ela trabalha. Isso mudará tudo, porque vem daquilo que não é o coração, mas o DNA. Você pergunta pelo que você tem passado, e a resposta é tudo. Olhe para os gêneros que estão na sala e diramos que todos vocês trocaram de gêneros. Cada homem já foi mulher, cada mulher já foi homem. Muitas vezes vocês continuam mudando de lugares. Cada um de vocês tem experiência humana completa. Cada um de vocês experimentou as alegrias e os horrores da vida. E nisto é criado uma sabedoria que nunca poderia ser gerada pelo cérebro humano apenas pelo pensamento sozinho. Sabedoria ilimitada. Qual é a diferença entre isto e a sabedoria de Deus? E a resposta é esta: vocês estão se aproximando do que a fonte criativa e o ensinamento original dos pleiadianos deram a vocês. E isso é que há uma conexão, uma unidade com tudo que há neste planeta. Neste momento, os mais sábios que está no planeta poderá muito bem ser aquele que abraça uma árvore, porque aquela pessoa está conectada com Gaia e tem a sabedoria das eras através das raízes que descem para a terra. E conforme a árvore respira, ela se torna um com você e você um com ela. E aquilo que você sente, que é a emoção por aquilo que é a natureza, é a coisa mais sábia que você poderia ter.
E você sabe disso. Se você pudesse entregar esse sentimento para a humanidade, você faria. E alguns choram pelo fato de não poderem. Conforme eles observam a vista, a beleza da natureza, eles diriam: por que a humanidade não pode ver isso? Os indígenas pensavam assim. Os indígenas do planeta tinham uma sabedoria muito maior do que é que vocês têm hoje, porque eles compreendiam a conexão com todas as coisas. Então este é o próximo passo. Nós falamos sobre o seu DNA. Nós falamos sobre o akáshico que está lá e que ajuda você com as experiências que você teve para desenvolver a compaixão e o amor por outros humanos. E então, o último é este: a conexão com a Terra. Alguns dos mais sábios do planeta ao longo das eras são aqueles que são xamânicos, que estão conectados com o planeta de tal forma que é difícil de dizer a diferença entre a Terra e eles. E esta é a forma como é. Costumava ser assim. E será novamente. Conforme vocês começam a compreender a energia das redes e como estas coisas que você pensa que pertencem à Terra, na verdade, guiam e orientam vocês e ajudam vocês, cada um de vocês. Um outro atributo da sabedoria é a percepção de como você está conectado com aquilo que nós chamamos o campo. Será possível que simplesmente caminhar pela Terra você está conectado com coisas que conhecem você? Que há uma coerência entre você, sua consciência e tudo o que é? Conforme você trabalha e caminha de lá para B, e você sente que sua mão está sendo segura conforme você vai, e você pensa: bem, isso é Deus. Talvez não seja. Talvez seja Deus em você, conectado com tudo que é no planeta, trabalhando juntos para você. Você pararia por um momento e você diria: quão sábio sou eu para saber essas coisas? E então você ficaria em silêncio com relação a isso. Querido Cryon, se eu for ser tão sábio, por que nós não podemos falar sobre isso? Por que nós precisamos estar em silêncio? E aqui está o motivo. Porque em seu silêncio você transmite uma sabedoria ilimitada. Os mestres do planeta olham vocês nos olhos. E tudo que é seu, devido ao seu amor e sua compaixão. E eles dizem muito pouco. A natureza sabe disso, os animais sabem. E eles dizem muito pouco. Você pode transmitir amor, compaixão e a sabedoria para fazê-lo, simplesmente caminhando onde você sempre caminhou e sabendo quem você é. É quase como se aquela sabedoria, aquela luz que vem do seu Merkabah se espalhasse a si mesmo onde quer que você fosse. E ela toca outros que eventualmente perguntarão a você: como você pode ter paz com relação a essas coisas? Eu estou na mesma condição que você e tudo que eu vejo é que você é pacífico e eu não. E você poderá começar a conversar com ele, talvez, sobre quem ele é, ou que ele poderá examinar, que poderá dar a ele ou ela uma diferente ideia de que eles não são vítimas do mundo, que eles estão no controle de quem eles são. E essa seria a sua sabedoria. E tudo isto vem de sua experiência de andar de A para B, devido a quem você é. E esse Merkabah que você tem desempenhará um papel muito importante, maior do que você imagina no seu futuro. Porque este é o projeto dele, é por isso que ele está lá. Pense sobre o Merkabah como uma biologia multidimensional que sempre esteve com você, que alguns sentiram desde o início e alguns estudaram e ensinaram a respeito, mas ainda assim vocês não têm nenhuma ideia do que está lá. Sabedoria não limitada é a habilidade de compreender que vocês não sabem o que vocês pensam que sabem.
Sabedoria ilimitada é uma sabedoria que quer sentar-se, estar em silêncio, simplesmente refletir sobre a beleza de tudo que é e estar satisfeita com isso. A coisa mais empolgante para um guru é ficar em silêncio por um ano. Se você já estudou isso, se você quis saber do que se trata aquilo é sabedoria interna, não limitada, não autoparabenizadora, mas uma que permanece em silêncio e absorve tudo mais que é silencioso. Isso é uma sabedoria ilimitada. É aí que o tolo sabe que é um tolo. E quando alguém abre a porta com a chave, a humanidade olha para ele e diz: eu gostaria de ter uma chave também. E ele sorrirá e dirá: bem, ela está no seu bolso, assim como a minha estava. Isto é sabedoria ilimitada. As ferramentas estão em seu interior, todas elas. E coletivamente, a coerência que vocês podem gerar, quando todos vocês percebem isso em um único grupo, é enorme. E o que vocês podem fazer coletivamente por este planeta, mesmo em seu silêncio e em sua tranquilidade, é enorme. Isso redefine a sabedoria, o que é, ou para onde está indo. Isso mostra a você o que ela não é. Quando se trata de nomear essa estrutura, houve vários nomes que foram considerados. Sabedoria 1. A ideia não seria necessariamente a igreja ou um auditório, mas um templo. Também foi proposital, porque ressoa sacralidade e fala sobre um atributo do Criador. Nenhuma destas coisas são atributos da humanidade. Ser construído em um círculo propositalmente, assim como a roda de ensinamento lemuriana, tendo as gemas no meio propositalmente, porque este é o grande sol central. É daí que tudo é lembrado, é onde todas as coisas se reúnem. Esta é onde está a energia. Nada é por acaso na sala. Todas estas coisas, meus queridos, estão começando a ser reveladas nesta era, nesse tempo. O que torna essa estrutura em particular extremamente atual, não velha, não cheia de velhas ideias e velhas coisas, mas construída muito antecipadamente para algo chamado a mudança. E há tantas coisas acontecendo aqui agora. Consagra você. Você pode até mesmo começar a entrar em contato com isto que você chama de sua estrutura celular. E para aqueles de vocês que estão tendo dificuldades, é algo que não é ensinado na escola e não é ensinado em lugar nenhum. Não é ensinado nem mesmo nos sistemas espirituais. Ao invés disso, é ensinado a vocês adorarem um profeta. E agora já é tempo de vocês adorarem o principal profeta, você. Da mesma forma, começa com amor, apreço, honra. E aquilo que é o acreditar. Você pode acreditar que isso está aí e que está dentro de você. E é sábio e sempre foi parte daquilo que é a confluência de energias chamada o seu próprio trabalho. Algumas dessas coisas são difíceis de compreender para aqueles que ouvem agora e que ouvirão mais tarde. E o que eu quero dizer a vocês é como qualquer ensino avançado chegará um dia quando haverá uma experiência de ahá, como na última canalização, quando vocês aprenderam a ler. E então finalmente vocês compreenderam o que estavam lendo. Neste momento, vocês estão aprendendo a serem sábios. E chegará um tempo quando você dirá: eu sou. Eu sou o que eu sou, porque agora eu sei. É para aí que a humanidade se caminha, em qualquer velocidade que ela queira chegar lá. Este é o livre-arbítrio.
como é ter 2 passos à frente e um atrás, da batalha da escuridão e da luz, na dualidade que está à sua frente, e para onde ela está indo a partir daqui. Mas eu direi a você, mês após mês, vocês estão vencendo. Vocês podem vê-lo. Não tenha medo se as coisas parecerem diferentes, meus queridos. Elas são. Não tenha medo da mudança, porque haverá mudanças. Ao invés, reivindique aquela sabedoria que diz: eu espero o inesperado, eu espero por vires benevolentes, porque este é quem eu sou. Fique em paz com o próximo passo. Nós falamos hoje a partir de Delphi, no templo da sabedoria, novamente em honra àqueles que o criaram, os pensadores, de tudo o que eles fizeram para criar este lugar como eles o fizeram. Eles não tinham nenhuma ideia de que ele foi construído para agora e para o futuro. E assim é.